só, daí por isso que eu vou fazer aqui, tá? Tá iniciando a gravação desse novo bloco. Então, nós teremos a apresentação da análise mercadológica do segmento de vinhos. E, olha aí, ó, já tá despertando a atenção. Tchim, tchim. Então, agora fica a apresentação por conta do grupo. Eu vou fechar o microfone, se tiver que interceder alguma coisa aí eu abro. Peço que todos também que não estiverem falando, só quem está falando, que deixe o seu microfone aberto. Ok? Podem iniciar. Então vamos lá. Estão me ouvindo bem? Alô? Sim, mas nós não estamos vendo a apresentação, né? Não estão vendo a apresentação da Júlia ali? Compartilhando? Não tá aparecendo? Vocês estão vendo ou não? Desculpa, deu. Põe o foco ali agora. Ok. Tá, só um momento que eu vou desligar aqui o... Agora saiu Júlia, de novo. Saiu. Ok. E bota um full screen aí agora e vamos tocar. Isso aí. Perfeito. Então, boa noite, pessoal. Sou o Marcos Vinícius. Antes de iniciar a apresentação, então, primeiramente, professor, gostaria de manifestar, né, em meu nome mesmo, apoio ao teu discurso ali, né, inicial, e dizer que compactuo com os teus pontos ali. Reitero também a importância, né, de a gente se posicionar nesse momento, né, onde a isenção já é um partido de sensatez e bom senso, né, então informação e apoio são bem importantes. Parabéns e muito obrigado por promover aí a reflexão. Então vamos começar então falando, dando uma introdução sobre nossa escolha, as histórias, sobre as marcas que a gente selecionou e como a gente chegou até aí. Pode iniciar. Então o segmento de vinhos, ele comporta uma ampla gama de produtos, né, categorias, variações e tipos caracterizados por regiões de cultivo, espécies de uva e processos de produção. A gente pode encontrar hoje uma imensa oferta a partir da produção pelas espécies das uvas, como por exemplo os tintos finos, a partir das Cabernet Sauvignons, Merlots, Malbecs, Taná, Pinot Noir, os brancos Chardonnay e Sauvignon Blanc. E também tem os de qualidade inferiores com espécies mais comuns, como Niagara, Concord, Herbermont, Isabel e outras várias espécies. Outro fator importante na categoria dos produtos são as regiões de cultivo, onde clima, solo e topografia podem delimitar a qualidade e o preço dos produtos. Então, a gente selecionou, né, para a gente ter uma análise comparativa devidamente segmentada em dados compatíveis, né, nesse universo vasto, né, que é os dos vinhos, em categorias de produtos, abordando especificamente os vinhos gaúchos da região do Vale dos Vinhedos, né, que abrange a cidade de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. São localizadas também na microrregião homogênea vinicultora de Caxias do Sul. Nessa região são elaborados os melhores vinhos brasileiros. A região ela é a única reconhecida no país como indicação geográfica, graças às suas particularidades, que garantem a relevância na produção dos vinhos do Brasil. A vinicultura do Vale dos Vinhedos é bastante característica e transfere a grandeza dos seus métodos de cultivo e produção, juntamente com seu caráter específico, as variedades de vinho que produz. Em 2001, a região passou a utilizar um selo de indicação de procedência, e anos depois, em 2012, evoluiu isso para uma certificação de denominação de origem, que é mundialmente conhecido. A seleção que define a categoria corresponde à espécie de uva e métodos de produção também será concretada nos tipos mais populares da região. Pode voltar Júlio. A gente selecionou então os Merlots, né, a segunda vinífera mais plantada, com 887,41 hectares, representando 13,43% da área. A Merlot teve um aumento ainda na área constante desde 95 até 2007, chegando a ocupar 1.089,45 hectares. 1 milhão, desculpa, e 89 mil
45 hectares, mas também sofreu queda nesses últimos anos. E outra selecionada também foi a Cabernet Sauvignon, a vinífera mais popular, que aparece no 7º lugar entre as uvas mais plantadas em termos de área, com 1.341.000 1.341,67 hectares e produção de 12.556,92 toneladas. Ou seja, 20,31% da área e 15,5% da população total de viníferas do Rio Grande do Sul. É interessante notar também, nesse ponto, que a variedade tem um crescimento quase exponencial desde 95, quando possuía 423,64 hectares, até 2007, ao atingir 1.868,48 hectares, mas desde então vem caindo em torno de 6% ao ano. Pode ir para o próximo. Então, nós selecionamos, a partir de uma pesquisa realizada na internet, onde influenciadores, né, a gente pode destacar, né, os enoculturistas, particularmente, que hoje tem se promovido bastante nas redes sociais, né, que foi um ponto e um fator muito importante para nós decidirmos as marcas que nós abordaríamos na pesquisa. Então, nós selecionamos a Pisato, Terragnolo e Torcello. Então, começando a falar um pouco da história da Pisato, né? A Pisato, então, a partir do site institucional, conta que em 1999, a família Plínio Pisato constitui a Pisato Vinhas e Vinhos para agregar a elaboração de vinhos ao já existente cultivo de videiras, ao qual dedica desde a imigração de Antônio Pisato para o Brasil, vindo de Vêneto, Itália, ao fim dos anos de 1800. Os integrantes da família são os responsáveis por todo o processo que faz o vinho uma bebida de identidade única, da produção de uvas, elaboração de comercialização dos vinhos, gerando um diferencial de entusiasmo, dedicação, personalidade e exclusividade traduzidos em vinho. Então eles contam também que é com orgulho que hoje a família vê seus vinhos entre as mais destacadas e degustações de painéis de vinhos brasileiros e internacionais, além de estarem presentes em restaurantes e lojas especializadas no Brasil e no exterior. Depois, nós vamos falar um pouco sobre a vinícola de Torcello, né? Onde que a história deles, né, inicia com a chegada do primeiro imigrante italiano da família Valduga ao Brasil, o Marco Valduga, em 1875. E aí eles contam que com muito trabalho eles desbravaram matas virgens e construíram o que hoje conhecemos como Vale dos Vinhedos, ou seja, foram pioneiros nessa região. A vinícola de Torcello foi fundada no ano de 2000 por Rogério Carlos Valduga, quarta geração da família Valduga, e o filho de Remy Valduga, viticultor, escritor e bisneto de Marco. A Torcello surgiu no fascínio de Rogério pela vitivinicultura, pelos desejos de resgatar a tradição da família, a qual elaborava vinhos de maneira totalmente artesanal no próprio porão de casa para o consumo próprio. No site também fala mais sobre a Torcello em relação à marca, né, a como é que surgiu ali toda a filosofia, né, o nome, enfim. E conta que eles relacionaram, né, o nome Torcello a uma das melhores ilhas de Veneza, né, que faz a alusão, né, a uma das menores províncias da vinícola do Vale dos Vinhedos, né. E aí eles escolheram o símbolo também da vinícola, que é um leão alado de São Marcos, né. Deu pelo fato de representar proteção, enfim. Os primeiros vinhos foram elaborados em 2005 e a abertura do varejo aconteceu em 2007. A vinícola hoje elabora vinhos, espumantes e sucos em pequena escala, buscando sempre a qualidade. Esse é um dos pontos interessantes da Torcello, em que eles não têm um lote expressivo em relação ao varejo, porque preservam muito a questão da qualidade, né? E aí eles contam um pouco do processo de elaboração,
onde que eles trazem ali pontos que mostram que eles realmente trabalham com o simples, natural, e são muito sensíveis em relação ao que eles fazem, né? Eles extraem da matéria-prima o máximo de sabor. Resultado disso, um vinho típico que difere de safra em safra, mas que mantém a personalidade e a peculiaridade dessa marca, que inclusive também foi um dos pontos trazido por alguns enoculturistas. A colheita das uvas, né, provenientes do Vale do Vinhedo, se dá preferencialmente nas primeiras horas da manhã. Eles têm todos esses cuidados também. São retirados de videiras de caixa que atinge o ponto ideal na maturação. A produção deles anual, de apenas 20 mil garrafas de vinho entre títulos e bancos, 15 mil garrafas de espumantes e 60 mil de sucos de uva, permite que o processo de elaboração seja feito de forma totalmente artesanal e controlada. E eles têm um cuidado também sobre o tempo de maturação, né? Onde que eles falam que eles cuidadosamente evasam em garrafas de 750 ml, passando por mais um período, né, de maturação em cave. Contam também do processo de fermentação. É interessante que eles mostram bem como é que eles chegam, né, dentro dessa identidade da própria marca, né. Depois nós temos a Terranholo. Terranholo conta aqui na história deles, né, que iniciou com a vinda da família de Luiz de Valduga ao Brasil em 85, vindos de Terranholo, província de Trento, no norte da Itália, e se instalaram aqui os imigrantes, né, na região do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Com isso, o sonho de elaborar vinhos começou a tornar realidade. Depois do trabalho, trouxeram as bagagens das primeiras mudas de videiras, né, plantaram aqui e produziram os vinhos artesanais para o consumo próprio. A arte de elaborar e apreciar um bom vinho passou de geração por geração, e assim que o bisneto Sandro Valduga, que fez parte da quarta geração da família, se aliou ao conhecimento herdado pelos seus antepassados, né? E aí, com um cuidado especial, desde o solo onde ela é plantada, a videira, né, até o local de venda do produto, é de total cuidado, né? Então, ela é uma empresa familiar, com produção limitada também, tem meta principal vinhos, sucos, geleias, né, a nossa famosa chimia, né, são diferenciadas, né, possibilitam prazer e satisfação aos seus apreciadores, que é o que eles contam. Eles são vendidos principalmente para o consumidor final, em diversas lojas, mercados, supermercados, restaurantes, hotéis, que oferecem os produtos aos seus clientes. Oi, boa noite. Agora é minha vez, vou apresentar aqui. Onde é que são encontrados esses vinhos que o Marcos mencionou e também os Merlot e os... Como é que é o nome, né? Sauvignon, que são os que a gente vai dar uma ênfase um pouco maior, tá? Eles são encontrados em adegas, vinícolas, né? Que são... É um lugar mais especial de tu achar eles. Vai ter mais variedade deles, né? E mais quantidade também, né? Eles também são encontrados em feiras e festas regionais, que são bastante promovidas lá na região de Bento Gonçalves, né? Eles têm bastante para chamar os turistas, né? E daí o pessoal prova lá os vinhos, gosta bastante, daí compra, né? E daí nos supermercados, principalmente supermercado grande, tem bastante dessas marcas mais caras, né? Do Vale dos Vinhedos, mas eu acho que também tem mercadinho mais barato, não tenho certeza. E bares e restaurantes, né, que é muito importante, principalmente nesses restaurantes mais chiques, tu chega lá, pede um Sauvignon lá, muito top. É isso aí, agora passar para a colega, desligar o... Bom, boa noite a todos. Agora eu vou falar aí sobre a exposição dos vinhos aí no PDV. Colega, desculpa, é minha vez ainda, eu não vi. Perdão.
Vou terminar de apresentar essa parte que eu já passo para ti. Estratégia de venda também, no caso, em feiras, é muito comum as bancas elas terem o hábito de oferecer degustação aos visitantes, né, como eu mencionei antes, a fim de atrair a atenção e incentivar a compra do produto. As pessoas estão lá provando, né, tem aquele pessoal que é degustador de vinho, eles conseguem sentir ali o gosto, quanto tempo tá envelhecido, essas coisas assim, e em mercado também tem essa forma de apresentar o produto, né? Agora eu vou sair, agora sim Estão todos me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Sim. Tá, ok. Continuando então, dando continuidade aqui no nosso trabalho, vou falar da maneira mais breve possível e também objetiva sobre a exposição dessas 3 marcas, mais especificamente no PDV, tá? Eu tive a oportunidade de visitar o Zafari Higienópolis em Porto Alegre, que fica próximo nesse Brasil, né? Basicamente ele fica ali na Plínio, né? Então, vou falar um pouco mais ali. Antes de falar como funciona a distribuição, eu gostaria de até salientar um ponto importante, que até um dos chefes de loja desse Zafari, inclusive esse Zafari, devido à dimensão do mercado, ele tem um gerente e tem 4 chefes de loja, que acabam sendo subgerentes ali. Um deles acabou me mencionando, na conversa que eu tive rapidamente com eles, que o vinho, como a maioria das pessoas podem ver, quando entra no mercado, consegue diferenciar que realmente é o ambiente do vinho, vinhos espumantes de uma maneira geral, né? Eles são diferentes, né? Dos demais itens do mercado em si. Tu vê que até o próprio o material, as paredes, são coisas diferentes, até a própria iluminação. Inclusive, lá nesse Zafari do Higienópolis, tinha até um som ambiente na área de vinhos, um som ambiente que tocava exclusivamente naquela área de vinhos, né? Então, eles são muito cuidadosos por isso. E até a informação que eu fiquei mais surpreso é que ele falou que, se a gente separar todos os commodities do mercado, de uma maneira onde a gente consiga definir um ranking de faturamento, o vinho ele está aí figurando entre talvez um dos que mais faturam. Então por isso que eles acabam tendo esse cuidado mesmo especial nessa parte de vinhos e também por toda a tradição, né, que o vinho acaba envolvendo, especialmente o próprio Rio Grande do Sul, né? Acho que hoje nós somos aí com certeza carro-chefe no Brasil e um dos principais também no mundo, né? Disputando com alguns outros países. Então por isso que eles são muito cuidadosos. Eles falaram também da quantidade de marcas que eles trabalham. Essas 3 marcas também são trabalhadas lá. Então ele até falou que dentre o filtro de todas as marcas, tem algumas marcas que fazem todo o acompanhamento, né? Então, desde de como é feita a distribuição dos produtos nas prateleiras, as marcas fazem esse tipo, mandam isso para os mercados, até a parte quando eles fazem alguma ação promocional, o próprio tipo de queijo que tem, de queijo ou enfim, algum outro produto comestível para poder combinar com vinho na hora da degustação. As próprias marcas também mandam isso para os mercados, dizendo que tem que ser tal tipo de alimento para poder combinar mais, para poder ter um paladar mais apurado no momento da degustação do vinho. Dentro dessas marcas faz todo esse tipo de processo. As 3 marcas que a gente está abordando trabalham dessa forma também. Elas são elas visam muito as raízes dela, então elas acompanham o processo do início, meio e o fim, né? Falando então ali da distribuição nos supermercados, como vocês podem ver, elas podem ser feitas em prateleiras, separadas por preços, né? Marca, sabor e região. Sempre vai ter uma ordem ali também por distribuição de valores e também do tipo de vinho, né? Mudando ali dos menores para os maiores preços, né? Ou então em pequenas adegas, no teto ou em pequenos quiosques, né? No Zafari que eu fui, eu lembro que não tinha as adegas no teto, mas tinha os pequenos quiosques centralizados dentro dessa área de vinho e também toda a distribuição. O chefe de loja também comentou que eles também vínculos assim, a cultura também de trabalhar no momento da distribuição do vinho no PDV, que as garrafas fiquem algumas levantadas, outras deitadas,
mais por questão de volume mesmo, volume de visualização do cliente, para que acabe tendo uma visualização maior, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Aí é um exemplo básico de como funciona a distribuição, né? Em supermercados. Na verdade, isso não acaba mudando muito, isso aí até fica de uma maneira mais geral, que eles ficam. A gente pode diferenciar que realmente o detalhe acaba sendo diferente, né, em cima disso. E isso acaba realmente mexendo com a visualização do próprio cliente no momento que ele entra na parte de vinhos do mercado, né? Como é algo mais requintado, tu te sente às vezes em alguns momentos que tu tá até em um outro mercado dentro do próprio estabelecimento, né? Às vezes é até curioso isso, né? E isso, a exposição dos vinhos e o design de uma maneira geral acaba nos oferecendo isso. Pode passar para o próximo, por favor. Aí então é a distribuição dos preços, mais ou menos como eles são feitos, né? Então eles separam primeiro ali por o tipo de cada um deles, e dentro do tipo de cada um deles eles separam o valor. Então a gente pode ver de uma maneira mais clara ali que dentro de cada um deles vai ter a distribuição sempre de uma ordem da esquerda para a direita, do mais barato ao do valor mais elevado, né? Outro detalhe que é importante é que em alguns momentos durante o ano, as vinícolas que estão dentro das que acompanham todo o processo gostam muito de contratar sommeliers, né, para poder estar mostrando a própria história da vinícola para os clientes, também fazendo degustações. Então esses sommeliers estão sempre nesses pontos de venda, sempre posicionados, né, de uma maneira estratégica dentro do PDV, onde eles conseguem também estar mostrando a marca que eles estão promocionando. Essas 3 marcas são inclusas nesse tipo de projeto, né, que tem lá no Zafari Higienópolis. Então eles investem muito nisso, né? Ele até comentou que praticamente de 2 ou 3 vezes no mês essas marcas estão fazendo esse tipo de ação. De um período do ano que vai de final de maio até mais ou menos final de julho. Se a gente parar a pensar, é quando começa a iniciar o frio e pega o auge do frio, né? Eles falam que eles intensificam as ações sempre nos finais de semana, devido ao fluxo, né, por uma questão lógica. Quando utilizam a questão dos alimentos, também como eu falei, e isso acaba dando uma potencialidade muito grande nas vendas deles, né? E de uma maneira resumida, acaba sendo isso de como é feita a distribuição aí nos PVD, os pontos de venda, desculpa, dessas 3 marcas. É isso aí que eu queria falar. Obrigado. Boa noite, me escutam? Sim. Só fazendo uma correção ali, o colega. Na verdade, são 2 tipos de vinhos, o Merlot e o Cabernet, que fazem parte dos vinhos lá do Vale dos Vinhedos. Enfim, a estratégia de promoção. O Vale dos Vinhedos, como forma de se promover, eles oferecem diversos pacotes turísticos para conhecer o vale. Eu estava dando uma pesquisada ali no site. Eles têm uma questão bem estruturada assim, em relação ao turismo, para conhecer o vale, conhecer todos os vinhos, todas as marcas que eles têm, como é produzido. E esses passeios pelo vale, eles podem ser de carro, pode ser guiado. E eu acho bem interessante essa questão do guia, porque eles acompanham os visitantes, né, por todo o vale e apresentam, né, todas as bebidas que eles produzem, a história do local, que eu acho que isso enriquece bastante, né, a questão de quem gosta realmente, né, de se aprofundar em relação às marcas. Eu gostei também ali do site, porque tu pode fazer muitas coisas lá no Vale dos Vinhedos, né? Desde eventos até visitas em grupos. Pode fazer reservas ali também com as agências de turismo.
Enfim, eu até recomendo entrar ali no site, porque é bem legal. Eles até estão com um projeto novo de site para oferecer maiores e melhores informações para os visitantes, né? Então, o Merlot, me corrija, prof, se eu estiver falando errado. Eu acho que é Merlot e Cabernet a pronúncia certa, né? Tá. O Merlot, ele tem todo um cuidado com a produção da uva. Eu estava vendo sobre como eles tratam, né, a uva para a produção do vinho. Eles são bem atenciosos, assim, eles cuidam do clima, o período chuvoso para preservação do solo e a qualidade do vinho, né? E isso pode possibilitar o vinho estar mais tempo na estante para venda. E, na verdade, eu estava pesquisando alguns vídeos, o porquê dos vinhos mais velhos serem melhores, né? Tem essa... É bem conhecido, né? As pessoas falam bastante que quanto mais velho o vinho, melhor. Mas os vinhos atuais, eles estão sendo produzidos de formas diferentes, que possibilitam a pessoa beber o vinho, quanto mais novo, melhor. Ou se envelhecer, vai continuar, vai manter a qualidade. E eu acho que linka bem com essa questão do Merlot, que eles cuidam bem em relação, desde da uva, desde toda a produção do vinho, né, para manter a qualidade do vinho por muitos anos, ou mesmo ele estando novo, né? O Cabernet, ele consegue oferecer um preço até mais acessível do que o Merlot, por conta da uva ser bem de fácil acesso. Então, isso possibilita uma maior produção, né? E o Cabernet também, ele combina bem com vinhos, com pratos coringas, como risoto, carne vermelha, queijos e massas, que são pratos bem tradicionais, assim, tanto de comer em casa quanto em restaurantes, né? Pode passar, Júlia. Oi, sou eu de novo. Eu vou. Por que sempre aparece isso aqui? Eu vou apresentar, então, a relação entre os Merlot e no caso, a diferença ali, né? Uma relação entre Merlot e Cabernet Sauvignon. No caso, o paladar desses vinhos, ele se diferencia pelas notas. Eu não sei se aquilo ali é depois ou antes, sabe? Me perdi, desculpa. Vamos começar lá no início. O Merlot, ele deixa uma sensação um pouco mais suave, né? E aveludada na língua, assim. E ele tem menos tanino e mais álcool. Então, ele é mais pesadinho, assim. E o Cabernet Sauvignon, ele possui uma característica forte na boca, tem alta concentração de tanino, substância responsável por fazer o vinho passar por uma impressão de textura mais seca e encorpada, devido ao seu efeito adstringente. No caso, o Merlot, então, ele é mais suave, enquanto o Cabernet Sauvignon, ele é mais seco. Isso é muito importante na hora de decidir qual que vai comprar, né? Que tem pessoas que gostam do vinho um pouco mais doce, né? E, no caso, o paladar desses vinhos, ele se diferencia pelas notas de frutas e especiarias de cada um. Mas tem ainda umas sutilezas, né, relacionadas ao tempo de maturação do produto. Deixa eu fazer só um complemento. No Vale dos Vinhedos, é bem legal a questão do guia também. Lá eles oferecem cursos, né, para os visitantes conhecerem melhor além de conhecer melhor os produtos, também essa questão da combinação, né? Que vinho combina com que tipo de comida, eu acho que isso é bem, bem interessante. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Fernando. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Vou falar agora um pouco sobre a novidade na linha de produção. Quando os enólogos das produtoras gaúchas anunciam novidades, não é apenas os brasileiros que ficam com os sentidos apostos, mas sim consumidores e apreciadores do mundo todo. Pois a cada ano as nossas vinícolas apresentam produtos únicos. Elas se renovam na questão de maquinário e na questão de produção. E também se cultua uma ideia em que se estimule a prática da apreciação e degustação dos produtos, onde aí se abre um caminho a novos gostos. Pensando dessa forma, sabe-se o aumento do número do veganismo no mundo, da prática vegana.
E muitas empresas também apostam nesse ramo, porque elas utilizam clarificantes agora de maneira clarificantes de origem inorgânica ou sintética, que fazem a substituição pelos clarificantes de origem animal. Esses clarificantes são adicionados nas bebidas antes do engarrafamento, até para a limpeza das garrafas. Mas embora o uso dos clarificantes, a gente não tem eles no produto final, ou seja, a gente não consome esses clarificantes no final. Mas se a gente utiliza os clarificantes de origem animal, se é rotulado como um produto não vegano. E agora, ao contrário, de maneira inorgânica ou sintética, se é considerado vegano. Outro ponto são as tradicionais garrafas de vidro, que agora estão cedendo espaço para embalagens alternativas, seja pela facilidade no transporte ou até pela própria sustentabilidade. Alguns recipientes com menor quantidade de vidro, folhas alternativas, sejam elas sintéticas ou até mesmo de rosca, são tendências com maior abrangência. Ainda na busca por sabores e aromas diferenciados, ou até para se alcançar uma melhor qualidade e além dos preços mais acessíveis, é o que surge cada vez mais a união de duas ou mais variedades de uvas. Para se encontrar o resultado perfeito, pode ser separado ou pode ser reunido junto para que as mesmas passem junto pelo processo de fermentação. Ou seja, ou eles fazem separado, cada um num momento e elas se agrupam num outro momento, ou eles fazem a junção já logo na fermentação, de duas ou mais. Esse método, com certeza, deve exigir do produtor muita criatividade, muita experiência e também muita sensibilidade, para que ele forme vinhos preciosos e que deixe sua marca no mundo, porque ele está competindo com várias marcas do mundo todo. Isso tudo para melhorar o aroma, para melhorar a cor, para melhorar sua textura e para tornar a bebida mais equilibrada e com certeza mais complexa. Por favor, Julia, pode passar o próximo slide? Obrigado. Bom, sobre as estratégias de preço. As diferentes vinícolas que estão estabelecidas aqui no nosso estado, é fato, elas têm a marca da qualidade. Isso ninguém duvida. O solo que aqui possuímos, o clima muito propício para a plantação da uva, faz com que a mesma atinja um grau máximo de sabor. Os vinhos gaúchos, eles são reconhecidos no mundo todo por eles serem distribuídos em diversos países. Ele é distribuído na América do Norte, na Europa, na Oceania, na Ásia. E ele tem que sempre se manter competitivo para sempre estar sendo apreciado por diversas pessoas, sendo elas que conheçam já os produtos, conheçam a Serra Gaúcha, não apenas a Serra, mas o nosso estado inteiro como um produtor eficiente. E com esse fator que abraça bastante caminho, é certo essa comprovação que ele é o responsável por mais de 90% da produção nacional. A venda ocorre em mais de 50 países dos nossos rótulos e que anualmente rende, em média, cerca de 15 milhões de dólares. Mas para se precificar um vinho, não é apenas a qualidade, é um processo mais complexo, que envolve também outros fatores, como a questão da região, componentes, transporte, taxa de importação, se a gente estiver falando, claro, obviamente, de fora, digamos, na Europa, se algum país exportar, pegar o nosso vinho e levar para lá, a demanda, a crítica e a economia. Brevemente vou falar um pouco de cada. Como a região. Se a região é tradicional e histórica na produção de vinhos de alta qualidade, o preço até do plantio nessas áreas também influencia no preço da bebida. Componentes. A qualidade dos componentes de um vinho, como a própria garrafa, a rolha e o rótulo, impactam diretamente no preço.
Isso porque esses fatores são utilizados em grande escala, representando uma grande parte dos custos do produtor, que precisa repassar o preço de venda do preço final para a bebida. O transporte. O transporte é um fator importante para a precificação da bebida, porque dependendo do custo de enviar, digamos, de um lugar A, de um ponto A para um ponto B, o preço vai variar bastante, pode variar bastante. E como a gente sabe, por que nas adegas eles ficam no subsolo, em um lugar mais escuro, onde fica parado e não se movimenta e fica fechado por mais tempo? Digamos, o nosso vinho que a gente consome aqui, da própria Serra Gaúcha, a gente consome aqui, vai ter um sabor. Se a gente mandar ele lá para o Nordeste, digamos para Recife, esse movimento, se ele for por um caminhão nas estradas brasileiras, esse movimento, esse balanço, com certeza atinge no gosto do vinho. Não vai ser o mesmo gosto que eles vão provar do nosso vinho que a gente está provando aqui. A taxa de importação, realmente, quando se fala fora do país, isso obviamente é algo implícito na questão da precificação do vinho. E até aqui, a taxa de importação, transporte, os componentes e a região são fatores fixos. A demanda, a crítica e a economia são fatores mais voláteis. Ela se permeia por mais caminhos para se ter um vinho mais barato ou mais caro. Porque, digamos, a demanda. Vinhos de alta qualidade geralmente são produzidos em pequena escala e são procurados por muitos apreciadores. Isso faz com que os seus preços sejam elevados por conta dessa pouca oferta e da alta demanda. Por outro lado, um fator que está sempre recorrente pode ser as pestes nas plantações, nos parreirais. Isso pode fazer com que estrague uma plantação ou atinja uma porcentagem da plantação e ela tenha que aumentar o seu valor final. A crítica de um rótulo em alguma feira, em algum evento, influencia diretamente no seu preço. Se os enólogos forem na hora dos eventos que estão lá para degustar, para apreciar, para ver o aroma, para ver a cor, para ver a textura, não achar que não está coerente e cabível com a qualidade dos vinhos apresentados, com certeza ele vai criticar. E essa crítica vai influenciar no fator do preço final. Por outro lado, se não houver críticas, houver bastante elogios e seja renomado, se ganha algum prêmio, com certeza o valor do vinho vai aumentar. E a economia. Fatores econômicos como a taxa do câmbio, crises, períodos de instabilidade como estamos vivendo agora, também influenciam nessa discrepância do preço dos vinhos, que pode chegar a R$15 a R$120 de um tipo, claro, num mercado, mas tu vai num restaurante em Gramado, digamos, vai pagar muito mais caro pelo local que tu esteja inserido. Com tudo isso, a gente pode concluir que aqui se tem uma enorme oferta de diferentes produtores. Isso faz com que os preços estejam numa concordância entre si, mas sendo essa concordância bem abrangente, como a gente mostrou, como eu acabei de falar, de R$15 a R$120, mas não exclui que existam vinhos a R$200, R$500, isso não se exclui. E também por uma quantidade de tempo de safra, uma qualidade na safra, produtores, se for um produtor pequeno, ou grandes cooperativas que tenham um investimento para bancar, isso faz tudo uma relação de variedade entre o produto e os valores finais do vinho. Agradeço a atenção de todos. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado. Ok, estão me ouvindo? Sim. Sim. Muito bem, eu já ia dar uma chamadinha, mas deu. Passou um pouco do tempo, mas deu. Estava abrindo o microfone aqui para dar um... parabéns ao grupo. Quem é que está apresentando? A Júlia? Já fechou a apresentação, Júlia? Oi, senhor, já fechei e já encerrei. A princípio está aparecendo só tu agora. Tá bem, então deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou rapidamente
iniciar a apresentação. Só para a gente registrar na gravação. É verdade, olha, numa noite fria como esta, então deixa eu primeiro passar aqui, parabéns, parabéns, muito bom, vontade de tomar um vinho. Eu vou ser obrigado hoje, depois de uma apresentação dessas, depois da aula, eu vou ser obrigado a tomar um vinho. Acho que todos nós, depois desse trabalho, saímos um pouco sommeliers, né? Então a gente está bem criterioso aí. Então, deixa eu fazer, eu estou fazendo aqui só o registro aqui das presenças até o momento. Temos 41 na sala. A apresentação foi muito bem elaborada. Acho que foi um segmento que o grupo escolheu que sai um pouco, né, do lugar comum, assim, né, desses produtos, assim, que têm estratégias, de certa forma, semelhantes, porque cai num segmento que tem tem algumas peculiaridades, tem algumas características muito próprias. Ok, estou fazendo aqui os registros. Tá, muito próprias. E vejam, a gente está falando, eu acho que foi bacana vocês terem pego aqui os nossos vinhos, né? Eu lembro que lá no início, quando se começou a definir qual segmento e tal, aí a gente tinha, né, vocês acabaram optando por pegar algumas marcas regionais, né? E foi bacana também essa leitura que vocês fizeram do espaço, da exposição dos produtos no mercado, né? Estas características muito peculiares da exposição dos vinhos. Sabe-se que a gente tem aqui no Brasil, não é uma bebida muito consumida. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos uma grande produção, nós aqui temos, sim, acima da média, o nosso hábito de consumo, até pelo clima, pelas características regionais, mas o vinho lentamente está ganhando, assim, um aumento, né, no seu consumo no mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem aumentado o consumo de vinho a partir exatamente dessas ações, né, promocionais, né, em torno dessa região, né. Eu acho que, não sei se foi Milena, acho que foi a Milena que destacou, a Júlia, sobre os pacotes turísticos aqui para a nossa região do Vale dos Vinhedos e tal. Então, essa relativa glamorização, nós temos aqui né, a Serra Gaúcha sempre dando um destaque especial, né, nos restaurantes, nas cartas de vinho, etc. Então, isso, de certa forma, vai com o tempo, com as novas, né, com os espaços de comunicação cada vez se ampliando mais pessoas vão sendo atraídas, né, por esse produto, e, por consequência, sim, a gente acaba tendo um consumo gradativamente sendo aumentado, mesmo que lentamente ainda estejamos bem abaixo da média de muitos países. Nós temos vinhos, assim, no mundo que são... né, então, isso que eu estava destacando, assim, desse segmento, é um segmento que nós temos os nossos vinhos aqui, mas a gente tem vinhos aqui do lado, vinhos argentinos, vinhos chilenos, vinhos uruguaios, que são vinhos também muito admirados, muito respeitados, tem públicos específicos que gostam, e a gente nota bastante diferença da uva, né? E nós temos os vinhos que são os vinhos... respeitados e premiados no mundo todo, que são os vinhos franceses, especialmente, né? Os vinhos franceses, os vinhos alemães. Então, tem alguns vinhos alemães que também são
muito premiados. Eu acho que os vinhos mais caros do mundo são os vinhos franceses e os vinhos alemães. Temos o Vale dos temos um vale do Napa Valley, nos Estados Unidos, na Califórnia, que também tem vinhos premiados no mundo todo. Tem o vinho italiano, que também tem uma tradição. Então, nós temos no mundo, bom, vinhos franceses, pasmem, né? Vocês devem já ter lido sobre isso. Tem vinhos que oscilam aí, que ultrapassam a casa de 10, 15 mil dólares. Imagina um vinho custar 10, 15 mil dólares. São os vinhos, né, os principais vinhos do mundo. Olha a loucura que é esse segmento. Né? Olha os diferentes nichos, os diferentes mercados, os diferentes espaços. E temos os vinhos regionais, temos os vinhos populares e tal. E por consequência, é um segmento interessante da gente estudar. Achei bacana, assim, ó, essas interpretações que vocês fizeram. Nós temos hoje sites especializados nesse produto, né? Talvez isso poderia ter sido um pouquinho mais explorado no grupo de vocês, que foi muito bom, mas essa parte está faltando assim no trabalho de todos, que é exatamente a atuação nos ambientes virtuais. Nós temos sites hoje, muitos sites, alguns sites extremamente especializados, né, em termos de carta de vinhos do mundo todo. Então, tu pode adquirir vinhos, né, de todas as faixas, de todos os tipos, tu pode aprender nesses sites, e são sites de comercialização de vinhos, que são espaços que estão ganhando, né, cada vez mais adeptos e consumidores, né? As pessoas estão curiosas e estão consumindo muito vinho pela internet. Isso é interessante também, é um movimento novo. Mas claro que tem também essas estratégias de PDV, como vocês bem destacaram, né? Mostraram a questão da degustação, sempre também é muito importante. Então, bacana. Olha só, eu me estendi um pouco, acabei ficando mais à vontade aqui nos comentários, tanto do primeiro quanto do segundo grupo, porque, na verdade, eu percebi que nós não teríamos condições de apresentar os 5 grupos hoje. Temos 5 grupos para apresentar e só conseguimos 2, já passa das 21 horas, então a gente não vai ter condições de apresentar. A gente teve aí algumas dificuldades e tal, em termos de tempo, mas não tem problema. Eu acho que o mais importante é a gente estar sempre usando esse espaço para refletir, para pensar, para concentrar. Então, toda vez que a gente tiver um trabalho e tal, eu preciso ter uma observação, mais uma observação, né, com relação a essas nossas atividades. Toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu preciso ter qual é o objetivo maior, o que se pretende com este trabalho. Então, nesse sentido, os 3 próximos grupos que vão fazer a apresentação, mesmo que não estejam nos slides que já postaram lá e que eu tenho salvo aqui, lembrem-se disso, de trazer para as próximas apresentações essa busca pelo sentido do trabalho. O que nós queremos? Nós queremos compreender o marketing presente nesse segmento. Esse é o objetivo do trabalho. Então, na meia hora que vocês vão utilizar para fazer a apresentação, os próximos grupos, vocês precisam pensar nisso. Nós estamos realmente trazendo, problematizando as questões do marketing em torno ou dentro desse segmento que a gente está estudando. Por exemplo, virão os achocolatados, virão os energéticos e vem a pasta de amendoim. Então, nós estamos problematizando, nós estamos tentando buscar esclarecimentos, nós estamos tentando achar a luz em torno de estratégias de marketing nesse nosso estudo. Nós não podemos cair só nesta coisa que eu falava lá no início, antes das apresentações, quando eu lancei o trabalho, que eu dizia, olha, não vamos ficar descrevendo apenas, não vamos ficar nessa questão descritiva do segmento. Por exemplo, o segmento surge assim e tal, a marca tal nasceu lá
né, fundada e tal, fulano de tal, etc. Tá, contou a história. Ok, cabe. Brevemente, contextualizar. Depois, descreve. No supermercado, a gente viu que metade da prateleira está assim, a outra metade está assado, a outra está assim. Problematizar e tentar compreender o que existe por trás de tudo isso. Por que há esta atuação? Por que há se explora esse espaço? Por que né, determinados produtos mais caros ficaram aqui? Por que as cores das embalagens são nesse sentido? O que dá para a gente tentar interpretar dentro dessas embalagens, dentro da logomarca? O que dá para a gente identificar assim, de interessante, de curioso, refletir e pensar sobre as ações dentro dos espaços das mídias digitais? Como é que eles estão atuando, respondendo quando, eventualmente, um consumidor faz uma reclamação, aparece a marca lá no Reclame Aqui, aparece alguma coisa, um depoimento, uma postagem. Como é que as marcas estão atuando nesse sentido? O que elas têm feito em termos né, destes espaços digitais? Como que as marcas estão... Quais são estas estratégias na mídia de massa? Quais são, enfim, estas coisas? Por que determinada marca, historicamente, se posiciona com preço superior? Será que realmente a qualidade é um diferencial daquela marca para justificar aquele preço elevado? Ou esse preço elevado foi conquistado a partir de um posicionamento, de uma construção de conceitos na mente dos consumidores de que realmente aquilo é superior? Mas, se nós, eventualmente, fôssemos fazer um teste sério, perceberíamos que as outras marcas concorrentes são tão boas quanto, entretanto, eles conseguem se manter com preço elevado a partir de tudo que construiu, a história e tal. Então, isto é problematizar, isto é a gente pensar sobre esse segmento e tentar compreender estas ações todas e o né, quando nós estivermos atuando dentro de uma empresa, independente de atuarmos... Já atuamos, mas independente de atuarmos dentro de um setor de marketing, termos a visão de marketing. E a visão de marketing é: eu preciso ser visto, eu preciso ser admirado. Ser visto e ser admirado é desafiador hoje, porque nós temos uma multiplicidade, muitas marcas sempre tentando chamar a atenção dos consumidores. Como é que o meu produto, como é que a minha empresa, como é que a minha marca vai ser mais atrativa? Como é que as pessoas realmente vão querer adquirir o meu produto? Sob que argumentos, né, que eu vou me apresentar para realmente conquistar o interesse e a atenção. Então, é isso que a gente precisa discutir, debater nos nossos encontros. Então, assim, eu vou hoje nós vamos encerrar. Eu quero lançar aqui um breve comentário sobre o que está por vir nestes últimos encontros. Nós, como eu disse, vamos ter avaliações individuais. Na semana que vem, nós vamos fazer a apresentação dos 3 grupos. Quero, assim, um compromisso dos 3 grupos para a gente terminar em 30 minutos a apresentação. E no final das 3 apresentações, nós vamos ter uma atividade. Vai ter uma atividade individual, uma postagem de vocês, individual, acerca deste trabalho. Tá? Então, já vai ser mais... Eu tinha comentado, penso que comentei com vocês nessa turma também, que nós agora teríamos uma avaliação final lá no dia, sei lá, na última aula, valendo 6, e não mais será assim. Nós vamos ter outra dinâmica de avaliação, e nesta outra dinâmica de avaliação eu dividi em momentos. Esses 6 pontos vão ser divididos em momentos. Na semana que vem nós já vamos ter um momento de avaliação individual. Então é importante que todos estejam na semana que vem, a gente vai acompanhar dentro de uma disciplina com relação ao tempo da apresentação. Nós vamos acompanhar a apresentação desses grupos, 30 minutos, todos tenham atenção com relação a isso. E aí, na sequência, nós vamos ter uma breve avaliação.
certo? Ótimo, ótimo, Nayara. Então, e aí, na sequência, nós vamos ter uma breve avaliação. Nos outros encontros, eu já comentei com vocês que dia 16, então a semana que vem, dia 9, nós fechamos isso e temos uma breve avaliação. No dia 16, eu comentei com vocês que nós vamos falar sobre um conteúdo que está previsto exatamente para o dia 16, que é endomarketing, né? A endomarketing se colocando como estratégias entre a área de recursos humanos e a área de marketing. E eu vou falar sobre endomarketing num webinário que vai acontecer junto com algumas turmas de Gravataí e tal. Outros alunos vão estar participando conosco. Mas também teremos, possivelmente, no dia 16, mais uma atividade. E estas atividades agora começam a ser individuais. Então, semana que vem, possivelmente, vocês vão ter que postar alguma coisa, vão ter que escrever algum texto, né? Na sequência das apresentações, vou fazer uma provocação para vocês e vocês vão ter que escrever, né? E fazer a postagem numa sala que eu vou abrir de envio de atividade, de avaliação, mas é assim, ó, é a semana que vem. Claro que, né, estas eventuais dificuldades nós vamos ter que avaliar. Nós estamos conseguindo, hoje, nós conseguimos 44, 45. Né? Em média, estava lá 40, 41 na sala, mas eu via, e eu fui apontando aqui, nós chegamos a ter 45 da turma estiveram presentes. Então, mostra, e isso eu estou acompanhando, mostra que sim, vocês têm conseguido, né, acessar e tal. Vamos ter uma atividade e é importante que todos se esforcem para estar presentes na semana que vem. E assim, nas próximas, porque estamos chegando no fim. Nós vamos ter mais 2, 3, é esse encontro da semana que vem, depois dia 16, essa palestra com outras turmas, e depois dia 23, dia 30, e eu acho que acabou. Então, vejam, estamos no processo final aqui da nossa cadeira. Quero, assim, chamar a participação de todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, porque realmente é uma experiência que todos nós, né, tínhamos muitas dúvidas no início, né, muito receio com relação à qualidade desse processo, como é que se daria e tal, e percebo, tenho acompanhado e percebo que alguns estão realmente muito envolvidos, muito engajados, muito atentos, muito participativos. Isso é importante, isso faz a diferença. Então, eu quero agradecer por vocês terem, né, se mostrado parceiros, né, acima de tudo, parceiros, terem assumido o compromisso, compreendendo toda a circunstância e terem se mantido firmes. Nós temos uma turma de 51 alunos matriculados no início do ano e, diante de uma dificuldade enorme, nós estamos com 50 alunos se fazendo presente, fazendo as atividades e tal, alguns mais, outros menos, ok? Mas 50 alunos seguem conosco aqui. Hoje tivemos 45, 5, pelo que eu identifiquei, depois vou dar uma conferida, não puderam participar, mas é um número realmente bastante interessante, assim, de presença, de frequência, de participação, e nesse sentido eu quero agradecer vocês e chamar para um esforço final, assim, no sentido de que todos estejamos nessas próximas 3 semanas para fechar bem essa cadeira de marketing, né? Pensamos muito, refletimos muito, eu vou ainda querer disponibilizar mais um pouco de material para vocês, quero até o final do semestre ainda dar umas dicas, bibliografias para aqueles que gostam da área, para terem livros, para terem indicações, referências bibliográficas, para poderem ler e se aprofundar ainda mais. Então, é isso aí, eu quero, tá, já chamar vocês para a próxima semana, vamos ter essa atividade, os 3 grupos, energéticos, achocolatado e pasta de amendoim. Se programem para fazer em 30 minutos, eu quero ver se 19h05 a gente começa, e aí logo depois, na sequência, a gente vai ter uma atividade avaliativa, tá bem? Vou encerrar a gravação, porque era importante gravar no sentido de quem não pôde me ouvir saber desses detalhes aí depois assistindo. Estamos encerrando a gravação e semana que vem estaremos de volta.
Ai, meu Deus. Professor,